Jesus. Tem gratidão dentro do seu coração aí? Amém? Vamos expressá-la ao Senhor através da nossa gratidão, nossa oração a Ele. Vamos expressar através da nossa oração a nossa gratidão a Ele. Amém? Agradecendo por tudo quanto Ele tem feito sobre cada um de nós. Amém? Pai, muito obrigado pelas ofertas, pelos dízimos, por tudo quanto o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Muito obrigado por nos sustentar nesses 11 anos, por desafiar a nossa fé, por às vezes permitir que impossibilidades estivessem em nosso caminho, para nos provar, para nos aprimorar, para nos aperfeiçoar, Senhor. Muito obrigado por o Senhor nunca desistir de nós, mesmo às vezes falhando, mesmo às vezes errando e não entendendo aquilo que o Senhor está requerendo. Mas o Senhor sabe que o nosso coração sempre teve o desejo de cumprir com a sua vontade. E aqui estamos, debaixo de uma palavra, de um propósito. E pedimos ao Senhor que o Senhor possa abençoar cada oferta, cada dízimo, que cada um tem entregado aqui na sua casa. Que todos tenham as suas necessidades totalmente supridas. Que o Senhor possa abençoar essa igreja, esse corpo, que é chamado como o corpo de Cristo. E que juntos, Pai, nós possamos caminhar e permanecer até o fim, até que o Senhor venha e leve a cada um de nós consigo para vivermos a eternidade. Muito obrigado. Continue abençoando a cada casa, a cada família, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sexta-feira nós temos, as mulheres, né? Tem um encontro marcado aqui, amém? É dia 26, né? Dia 26, sexta-feira, amém? Fala para sua irmã aí, irmã querida, não falte, esteja presente, amém? Faz a janta na quinta-feira, já deixa tudo pronto, para sexta-feira você não se preocupar com nada, amém? Põe mais água no feijão, põe mais arroz lá na panela, e aí você fica tranquila. Amém? Compra o pão de manhã, aí já vai ter o pãozinho à tarde, você não precisa se preocupar, eu me atrasei porque fui na padaria, estava uma fila. Então já deixa tudo pronto, programado aí, planejado, para que você possa estar aqui. Amém? Será uma bênção em nome de Jesus Cristo. E você que pode, amém, mulher, trazer um prato de salgado, doce aí, coxinha, quibe, pastel, que mais que eu gosto? Quer dizer, eu não, para vocês comerem aí, né? Para as mulheres comerem. Né? É que às vezes eu venho ajudar aqui, né, irmãs? Então acabo desfrutando da mesa também, né? Brincadeira, mas aquilo que vocês puderem, desejarem, amém? Para somar e depois ter um momento ali de comunhão, né? E para mim não é só encher a barriga, para mim é algo espiritual, né? Estarmos ligados nesse corpo, né? Acho que faz toda a diferença, e essa é a proposta de Jesus. Então vocês que puderem, amém, eu creio que todas poderão trazer algo para somar, mas primeiramente, amém, alinhe o seu coração para ouvir a voz de Deus, para se conectar com Ele, para intensificar o seu relacionamento com Ele. Eu creio que Deus vai usar muito a vida da pastora para ministrar o seu coração, amém? Chama a sua vizinha, chama a sua chefe lá do trabalho, amém? Quem você desejar e quem você também não tiver desejo, convida, amém? Porque através da sua atitude, Deus pode mudar corações e vidas, como Ele tem mudado e transformado a cada um de nós, amém? Às vezes a gente pode pensar, pastor, aquela não convida de jeito nenhum, amém? Mas se você não convidar, se você não orar pelas pessoas que às vezes te perseguem, né? Que te oprimem, que te afligem, elas nunca serão transformadas. Através do nosso entendimento, que as pessoas terão a oportunidade de conhecer a Jesus. Às vezes a gente conhece Jesus e fala, pastor, aquela ali é só por Deus, aquele ali é só por Deus, mas é só Ele mesmo que pode fazer, amém? Então depende do nosso entendimento. As coisas mudam quando o nosso entendimento também é alterado, amém? Então 19h30, as mulheres aí, será uma bênção em nome de Jesus. E no dia 27, amém, o encontro dos teens, dos jovens aí, amém? Às 16 horas, amém, jovens? Jovens, amém? Amém. Glória a Deus. Então às 16 horas, todos presentes aqui em nome de Jesus. E no dia 28, amém, uma maravilhosa festa para Jesus, amém? Quem vai estar presente aqui? Amém?
Será uma bênção em nome de Jesus. Eu vou estar de folga, irmãos. Eu vou comer, quer dizer, eu vou estar aqui com vocês e vou desfrutar bastante. Amém? Nós iremos louvar muito a Jesus aqui, adorar a Ele. Amém? Nós estamos nos preparando aí com muita alegria no nosso coração, e afinal de contas é uma conquista, né? É toda uma trajetória, uma jornada aí que Deus nos permitiu caminhar nessa terra, né? E nós queremos festejar juntamente com os irmãos, e você faz parte, amém? Você pode até pensar, pastor, mas eu estou vindo agora, eu comecei esse ano, mas você faz parte, amém, desses 11 anos aí, porque é uma história, e você já faz parte dessa história, amém, da casa de oração. E da mesma forma, você que pode desejar, pode trazer algo para a gente somar no final do culto, que nós teremos uma mesa farta e abundante aqui, em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. Só isso. E aí nós encerramos a agenda de maio, amém? As crianças estão liberadas, os jovens também, em nome de Jesus. E o Vitor dormiu, tadinho, brincou muito antes do culto. Glória a Deus, glória a Jesus. Obrigado, papai. Louvado seja o Senhor. O Vitor, às vezes ele chega em casa lá, ele começa a pregar lá em casa, pelas aulinhas que às vezes ele é ministrado lá também, pelas brincadeiras, né? E é bom demais, porque a gente consegue entender, né, o nível de entendimento que vai sendo construído através das aulas lá em cima, e isso tem sido bênção, amém? Você que é pai, você que é mãe, não deixe de orar pelo seu filho, não deixe de acompanhá-lo, amém, de perto, de forma presencial. Não são com coisas, não são com bens que nós iremos alinhar a vida dos nossos filhos, tampouco demonstrar carinho, afeto e amor, amém? Mas é através de ações, é através de a gente parar um pouco o nosso tempo e ouvi-los, conversar, dialogar, amém? E eles precisam disso. Talvez você possa até pensar, pastor, mas eu não tive isso na minha vida. Mas nós não iremos reproduzir, talvez, os possíveis erros, né, que os nossos pais puderam cometer. Às vezes fizeram na ignorância, sem entender. E nós que estamos compreendendo, nós iremos alterar isso sobre a vida dos nossos filhos, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Agora eu quero convidar você a entrar num lugar em Deus, para que você possa guardar essa mensagem, essa palavra, e te convido a fechar os olhos, curvar a sua cabeça, e vamos orar ao Senhor e falar que Ele possa, pedir que Ele possa falar conosco, falar aos nossos corações. Pai, esta mensagem, a ministração dessa palavra, eu confio ela em suas mãos, Pai. Entrego ela diante do teu querer, diante da sua vontade, porque eu sei que a sua vontade ela é boa, ela é perfeita e agradável. Eu peço que cada um aqui que está presente neste lugar tenha agora tenha sua mente levada cativa ao teu senhorio, que não sejam os problemas, que não sejam as dificuldades, as circunstâncias que possam deixá-los dispersos, mas que haja um desejo de entender e compreender a sua palavra nessa noite, para que possamos viver em novidade de vida. Essa é a proposta do Senhor, essa é a proposta de ti, papai, para cada um de nós. Então alinha os corações, alinha as nossas vidas, para tão somente compreender e viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoe a todos, e que essa palavra ela seja direcionada através do teu Espírito Santo em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você trouxe a sua Bíblia aí? Se você não trouxe, você vai pedir ajuda do seu irmão. Caso o seu irmão não esteja tão perto de você, você vai poder acompanhar aqui na tela, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 20. Amém?
Enquanto eu estava buscando ao Senhor por essa mensagem nessa noite, Deus me deu uma frase que vai virar tema de outra mensagem. Amém? Isso é bênção. Eu quero falar um pouco a respeito do reino de Deus. Amém? Nós vivemos aqui nessa terra e é conflitante muitas das vezes nós permanecermos, amém? Na presença de Deus diante de tantas influências que nos cercam e nos rodeiam. Mas Jesus, Ele nos ensinou, Ele demonstrou, quando Ele habitou aqui entre os homens, que isso é possível e que isso é alcançável, amém? Depende da disposição que viermos a ter para que isso possa permanecer nas nossas vidas. Então, como em Romanos diz que nem morte, nem vida, nada, né, nem pessoas, nem circunstâncias, nem situações, nem perigo, nem espada, nada pode nos afastar do amor de Deus que está através de Cristo Jesus. Amém? Então nós precisamos entender que nele, quando nós estamos guardados pelo Senhor, os problemas e as circunstâncias ou as dificuldades, ou até as frustrações que pudéssemos ter aqui nessa terra, não pode alterar, amém? E não pode afetar a nossa intimidade e nosso relacionamento com Deus. Mas precisamos estar nesse lugar em Deus, de forma que nada pode nos alcançar, amém? Às vezes está chovendo forte, um vento forte lá fora, e quando nós estamos dentro da nossa casa, né, nós nos sentimos seguros. Por quê? Porque há uma estrutura, amém, que nos guarda, que nos protege desses perigos, desses males. Estar na presença de Deus e viver de forma coerente, de forma que agrade ao Senhor, é estar dessa mesma forma, amém? É estar guardado. Nós passaremos por dificuldades, podemos até passar por adversidades, mas isso não nos afeta. Amém? Isso não muda esse sentimento de segurança e confiança em Deus. Então, tudo isso nós precisamos construir na nossa caminhada com Cristo. E é por isso que nós precisamos entender a ação, o mover, as movimentações do reino de Deus. Amém? Em Lucas capítulo 17, versículo 20, Jesus ele foi interrogado pelos fariseus. Olha só o que a palavra de Deus diz. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Ao longo de toda a história bíblica, principalmente quando você faz a leitura bíblica ali, a gente vê, né, vários reinados passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, de geração em geração. Então, por toda a história, né, das escrituras sagradas, fala a respeito de reino. Mas esses reinados, né, eram tudo de forma física, né, totalmente voltado para aquilo que era terreno. Mas a palavra de Deus ela quer nos levar para um outro nível, para um outro patamar, que fala a respeito do reino de Deus, amém? Que é diferente do reino dos homens, é diferente porque as direções, amém? Não vêm através de uma direção de um homem, porque naquela época, antigamente, cada rei, quando assumia o seu posto, o seu reinado, tinha uma forma de trabalhar, tinha uma forma de tomar as decisões. Por isso às vezes a palavra de Deus diz, e fulano de tal não foi como seu pai, né? Seguiu a outros deuses, adorou a outros deuses, e isso desagradou ao Senhor. Então cada reinado, amém, dependia de quem estava no comando, de quem estava à frente. Mas quando nós falamos a respeito do reino de Deus, de forma, como que eu posso dizer? Não sei se é literal, porque tudo é espiritual, né? Mas nós sabemos quem está à frente, quem está no comando, e é o próprio Senhor das nossas vidas. Então quando nós falamos a respeito do reino de Deus, sabemos que há alguém que vai emitir comandos, direções, né, para que a gente possa seguir isso, né? Só que o mais interessante de tudo isso,
que naquela época o reino, né, os reinados, ele se estendia de forma exterior. Então as pessoas sabiam que tal rei estava combatendo contra um outro reinado através da forma de lutar, de guerrear. Tudo isso se dava de forma exterior. Amém? As pessoas lutavam para adquirir, para ter aquisição de terras, né, expandir, né, o seu reinado, desbaratando exército, dizimando os exércitos inimigos para conquistas, amém? Para se tornar maior, grande, reconhecido aqui nessa terra. Mas Jesus, ele, diante de uma pergunta, né, de uma resposta que os fariseus estavam à procura, ele responde algo que eles acho que não entenderam, porque naquela época não, diante de toda a Bíblia Sagrada, de todas as Escrituras Sagradas, eles apontavam para um reino, o reino do Messias. Então os fariseus, os judeus, eles aguardavam, né? Acho que há uma expectativa de como seria o reinado, né, de Jesus, do próprio Filho de Deus. Talvez eles criavam uma expectativa que ele seria uma pessoa rica, uma pessoa de muita influência, uma pessoa onde as pessoas, né, ficariam admiradas, né? E de repente Deus envia o seu Filho para viver a este mundo e frustrou de uma certa forma toda a expectativa que todos criavam, né? Porque diante dessa pergunta, eles queriam fazer esse tipo de questionamento para ver realmente o que Jesus iria responder. Então eles queriam, de forma para arrazoar, para caçoar a respeito da resposta de Jesus, já que ele era o Filho de Deus. Então queremos saber como se dará, né, a respeito desse reino de Deus, o estabelecer do reino de Deus. Então Jesus, ele disse, não vai ser de forma aparente. Aquilo que vocês estão esperando, né, sinto muito em dizer a cada um de vocês, mas não será dessa forma, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Amém? E é a respeito dessa manifestação do reino de Deus dentro de cada um de nós que eu quero compartilhar com você. Jesus, ele usou toda a sabedoria e toda a plenitude do seu conhecimento para responder, né, de forma assertiva esse questionamento dos fariseus e de todos aqueles que buscavam essa resposta. Então ele queria dizer que a manifestação do reino de Deus, ela deveria se consolidar, amém, em nós, e depois que consolidasse em nós, também através de nós, amém? Só que os fariseus, eles não conseguiam compreender isso. Por quê? Eles imaginavam talvez um rei, né, talvez revestido mesmo de glória em relação aqui a essa terra. E Jesus, ele nasceu numa manjedoura. Ele foi simples, amém? Então ele era conhecido como o filho de José, um carpinteiro, revestido de humildade, simples. Ele lavou os pés dos discípulos, comeu com os pecadores. E na sua entrada triunfal, onde fala que, né, todos estavam esperando quem seria o rei dos judeus para entrar em Jerusalém, ele adentra em Jerusalém montado sobre um jumento. A expectativa que aqueles fariseus e aquelas autoridades religiosas tinham a respeito do Messias, do reinado do Messias, foi frustrada naquele momento, porque Jesus, ele sempre se revelou a cada um deles de forma simples e humilde. Então isso ia ia contra a expectativa que eles pudessem criar a respeito do reino do Messias, né? O reinado que eles esperavam era talvez um reinado pomposo, né, cheio de glória em relação àquilo que era material, né, riqueza. Talvez eles esperavam algo extremamente extravagante, de uma influência de um poder político, e Jesus não tinha vínculo nenhum com nada disso. O único vínculo que ele possuía e que ele estimava era o vínculo com o propósito estabelecido pelo Pai.
Amém? Então isso foi frustrando a expectativa de todas aquelas autoridades. Não é possível que esse seja o Messias, mas ele não é o filho de José, filho de Maria. Como que ele pode ser o Messias prometido, né? Então eles não conseguiam entender e compreender, né? Porque as escrituras sagradas apontavam a respeito de Messias, mas eles não entendiam aquilo que estava escrito. Amém? E é por isso que nós precisamos entender que o reino de Deus não é da forma que as pessoas imaginam, da forma que as pessoas pensam, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Amém? Essa expectativa que nós precisamos ter, nós não precisamos nos preocupar em externar ou exteriorizar isso. Amém? Porque durante muitos anos, talvez na década de 80, na década de 90, muitas pessoas eram reconhecidas como cristãos, como aquelas pessoas que iam para a igreja através da sua vestimenta, através da Bíblia, né, debaixo do braço. Então, era notório ver alguém que estava indo para a igreja. Hoje em dia nós usamos a nossa Bíblia num celular, num smartphone, né, muitas das vezes, e muitas pessoas hoje não utilizam aquele costume, né. Isso não significa que o nível do cristianismo tem diminuído, amém? Porque não é de forma aparente, não é aquilo que é externo, é dentro de cada um de nós. Pastor, então estou fazendo o que é certo? Não sei, você vai precisar entender, amém? Se o reino de Deus, ele está emitindo comandos dentro de cada um de você. Se nós estamos falando de um reino, nós estamos falando de alguém que está governando. Amém? Agora, se esse governo está atuando em nosso interior, é nós que precisaremos entender e procurar saber. Talvez para alguns esse governo, ele se dá de uma forma mais sutil, mais superficial, mas a forma do governo de Deus que ele deseja emitir em cada um de nós é intensa. Amém? E ele precisa tirar algumas coisas para consolidar esse governo, amém? Do reino dele dentro de cada um de nós, amém? Quando os apóstolos, após a ascensão de Jesus, quando os apóstolos estavam ali reunidos, se eu não me engano em Antioquia, né, foi a primeira vez que eles foram chamados como cristãos, amém? Através da manifestação do reino de Deus em suas ações, em seus comportamentos, mas eles permaneciam da mesma forma. A palavra de Deus não diz que eles mudaram a sua forma de vestir, mas mudaram a sua forma de se comportar, a sua forma de viver. Por quê? Porque eles permitiram que esse reino de Deus, amém, consolidasse dentro deles. Então, por isso que eles foram chamados pela primeira vez como cristãos, ou seja, aqueles que reproduziam as obras de Cristo. Por quê? Porque dentro deles houve uma alteração, amém? E nós não iremos viver alteração nenhuma dentro de cada um de nós, queridos, se Cristo não conseguir acessar lugares profundos dentro de cada um de nós, amém? E ele não vai acessar se não houver uma permissão, porque ele é gentil, amém? A partir de um desejo, de uma vontade que às vezes nós expressamos a ele, ele vem e ele reina, e ele se torna absoluto sobre cada um de nós. Então, muitas das coisas que nós precisamos buscar em Deus e alcançar nele, amém, vai se consolidar de forma espiritual, amém? O reino de Deus, em hipótese alguma, será de ordem física, mas sempre será daquilo que é espiritual, amém? Aquilo que nós precisamos receber dos céus, do alto sobre cada um de nós, ele vai se dar de forma espiritual. É interessante porque Jesus, quando ele precisava expelir os demônios, né, ele dava comando, né, e tudo era espiritual, sempre foi espiritual. Então nós precisamos entender que muitas situações das nossas vidas só serão alteradas quando o reino de Deus tiver as suas ações, e ela precisa ser eficaz, amém? Porque nós alcançaremos esse nível e tudo vai ser de forma espiritual. Então nós não iremos alterar muitas coisas nas nossas vidas se nós não tivermos essa compreensão espiritual, esse discernimento espiritual, amém? E essa inteligência que precisamos ter no espírito para alterar situações dentro de cada um de nós. Então não é só mudar, não é só vir à igreja, é ser a igreja, amém? É diferente.
para que nós possamos ver a eficácia desse reino de Deus sendo consolidado em nosso interior, algumas coisas precisarão sair para que outras possam se estabelecer. Então, Jesus, quando ele começa a andar com os discípulos começam a identificar nele algo diferente. E eles olhavam para a vida de Jesus e olhavam para a vida deles, né? E eles entendiam que algo precisava ser alterado, né? Na sua forma de viver, na sua forma de pensar, como que eles deveriam proceder diante das circunstâncias. E eles entenderam que a fé, amém, era imprescindível. Eles precisavam adquirir essa fé para que eles pudessem alterar cenários, decretos, através daquilo que eles podiam confiar e crer que Deus era poderoso para fazer. Muitas situações das nossas vidas, queridos, nós não iremos alterar se nós não tivermos o nosso real encontro com Jesus através desse reino dele, amém? Muitas coisas que nós precisamos alcançar, por exemplo, se você for fazer, se alguém for fazer um exame e tiver um diagnóstico, né? E esse diagnóstico for algo que algo que alguém não espera, né? É um decreto que quer se estabelecer sobre a vida até de um filho de Deus. E como que nós teremos uma condição de alterar esse decreto e esse cenário? É pela fé, não há outra forma. E viver pela fé é viver de forma espiritual, amém? Eu acredito que ninguém aqui um dia marcou uma consulta e chegou lá na sala, né, da consulta, ou até de uma operação, e chegou lá e se deparou com vários anjos, com bisturi, né, pronto para fazer uma cirurgia, ou até fazer um diagnóstico, amém, de um exame. Acho que ninguém viveu isso, amém, porque nós não iremos ver de forma aparente, tudo é espiritual. Então, quando nós entendemos isso, nós não ficamos alarmados e nem ficamos, né, desequilibrados por um diagnóstico ou por uma notícia que nós não estamos esperando e aguardando. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então, uma confiança nele que não vai nos abalar, seja qual for a circunstância ou a notícia. Por isso que nós precisamos estar firmados nele, amém? Independente daquilo que você vier a passar ou não passar, amém? Nós cremos em Deus e cremos no seu poder. Então, o que nós precisamos entender? Precisamos manifestar esse reino dentro de cada um de nós. Então, como Jesus vai lá e ele começa a instruir, né? Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e orando a Deus em secreto, ele que verá em secreto a sua oração, amém? Ele vai atender a sua oração. Então, muitas das situações que nós viermos enfrentar, nós não iremos alcançar resultados de forma física, se dá no âmbito espiritual, amém? Então, se de repente eu já passei por isso, por situações que decretos foram lançados, amém? Não, é como se as pessoas dizem, né? Foi lançado o decreto e não tem como alterar. E às vezes nós nos apoiamos a isso, amém? Só que nós cremos num Deus que pode, tem esse poder de alterar. Então, diante de situações, Deus ele quer nos levar a um nível, amém, de fé e de certeza, de convicção nele, que a primeira coisa que nós iremos fazer é nos colocarmos diante dele e falar: Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar essa situação, eu sei que o Senhor pode alterar isso, amém? Então nós precisamos nos posicionar. Por que muitas pessoas estão se enfraquecendo dentro das igrejas? Por que muitas pessoas não estão mais queimando, amém, pela presença de Deus? Porque elas estão se acostumando com os decretos, com as más notícias, e elas começam a aceitar tudo isso, e começa a se tornar algo normal. Queridos, quando nós passarmos por uma dificuldade, ou por uma má notícia, nunca vai ser normal para nós, amém? Às vezes Deus usa situações para nos tirar da condição de inércia, né? De estagnação, e nos confrontar e falar: olha, vocês precisam crer, vocês precisam voltar a viver como viviam os homens e mulheres de Deus, né? As situações virão, queridos, para que nós possamos alterar através da nossa confiança, através da nossa fé e através da nossa oração,
amém, na presença de Deus. Então muitas das vezes as pessoas vêm para mim e para a pastora com coisas simples para se resolver, mas não conseguem resolver porque perderam a ação do reino de Deus dentro delas. Amém? O reino de Deus, ele é poderoso e ele se move em todo momento. Você está aqui nessa noite ouvindo essa mensagem, quantas áreas, né, sobre a sua vida que estão paradas, e às vezes você toma as mesmas ações, o mesmo posicionamento. Queridos, nós não iremos vencer desafios e gigantes se nós recuarmos, se nós baixarmos a guarda. Nós precisamos, diante dos decretos, mostrar de quem é a última palavra, e essa última palavra vem do nosso Deus. Amém? Então nós precisamos entender isso, precisamos entender o poder e a eficácia da nossa oração. Nós não podemos nos acostumar. Todas as vezes que eu recebo uma má notícia, eu apresento diante do Senhor e falo: Senhor, o Senhor é poderoso para mudar e alterar essa situação que nós estamos passando. Então não é o fato de nós virmos à igreja, mas o entendimento de ser a igreja, amém? É o fato de nós ouvirmos o noivo, amém? E de se submeter a ele. As pessoas às vezes vêm até nós pedir conselhos e falar: pastor, eu estou passando por essa dificuldade, por essa situação. E a primeira pergunta que muitas das vezes nós fazemos, né, e queremos entender é se ela está cumprindo com a vontade de Deus, se ela está andando de forma alinhada e ordenada diante daquilo que Deus tem solicitado. Se a pessoa titubear na resposta, pode ter a certeza que no meio do caminho ela deixou de fazer algo que Deus já havia solicitado. Então é certo que na linha de chegada, talvez a pessoa terá dificuldade para alcançar. Amém? Um exemplo, uma pessoa que quer ver Deus operando e agindo na sua casa, na sua família ou nas suas finanças. Amém? A primeira coisa que a pessoa tem que entender é que ela precisa cumprir um princípio. Ela precisa ser fiel, amém, no dízimo, para que a palavra de Deus se cumpra na vida dela, amém? O Senhor, ele fala lá em Malaquias para que a pessoa possa prová-lo, né, e ver que ele vai abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. E às vezes a pessoa passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, e está na mesma situação. Por quê? Por falta de entendimento e às vezes de fé, porque você precisa confiar que se você entregar ao Senhor, a primeira coisa que você quer fazer porque você quer honrá-lo, porque você quer demonstrar a sua fidelidade e gratidão a Ele, e depois você vai poder entrar, amém, no seu quarto, e você vai poder orar: Senhor, está escrito na sua palavra, amém? Isso nos dá autoridade. Quando nós cumprimos princípios, quando nós estamos andando de forma ordenada com a palavra de Deus, nós temos autoridade, amém? E nós podemos solicitar aquilo que está escrito sobre as nossas vidas. Então nós precisamos entender isso. Princípios precisam ser cumpridos dentro de um casamento, amém? As pessoas às vezes têm como motivação de virem à igreja por às vezes estar com uma instabilidade no seu casamento, por não estar, né, numa situação que desejaria, por um desentendimento entre o casal, e as pessoas vêm na igreja e a motivação não é buscar a Jesus, é buscar aquilo que Ele pode fazer pelo casamento, amém? E Deus não age desse jeito. Aí Deus vai conquistando o coração do casal e Ele vai mostrando um caminho sobremodo excelente, né? Só que aí nós precisamos entender que aquilo que Ele não vai simplesmente mudar a situação do casamento, Ele vai ter que mudar nós, vai ter que mudar cada um de nós, para que aquilo que estava sendo agravante, amém, entenda que vai precisar de uma alteração. Então tudo se torna de forma espiritual, amém? Há uma ação do inferno contra as famílias, contra os casais, sim, né? Mas nós precisamos entender que quando nós começarmos a buscar aquilo que Deus Ele quer emitir sobre as nossas vidas, amém, vai vir através da sua voz sobre o nosso espírito, e aí Ele começa a alterar dentro de cada um de nós. As coisas externas, queridos, não sofrerão alterações se não mudar dentro de cada um de nós, né? Teve pessoas que às vezes nos procuraram para um aconselhamento e era notório aquilo que precisava ser mudado e transformado, e é dentro de cada um de nós. Às vezes eu converso com a pastora, alinhando algumas coisas, e através do Espírito Santo Ele começa a nos revelar coisas simples que precisam ser alteradas dentro de cada um de nós, mas que tem o poder de mudar muita coisa. Então
Nós não conseguiremos mudar aquilo que é externo, se o Senhor não mudar aquilo que é interior, primeiramente, sobre as nossas vidas. Então nós precisamos permitir, amém? Muitas pessoas, sem entender isso, elas caminham frias na presença de Deus, amém? E isso vai permanecendo, e quando ela vê, ela já está longe, mesmo estando dentro da igreja. E não é isso que Deus ele quer de cada um de nós. Todas as coisas que precisarmos vencer é de caráter espiritual, amém? Entenda isso. Está passando por uma luta na sua casa, você precisa se posicionar, amém? E declarar: na minha casa não, na minha família não entra nenhum tipo de infiltração. Pastor, mas é sobre a vida dos meus filhos. Quanto tempo nós gastamos em oração pelos nossos filhos, pela vida do cônjuge, amém? No matrimônio, quanto tempo? Mas às vezes nós queremos ter ações de forma externa, né? Queremos ter sempre argumentos para querer alinhar o casamento. Queridos, entra no quarto, fecha a porta, ouça a voz do Senhor. Enquanto você está orando pelo seu esposo ou pela sua esposa, entenda o que Deus está requerendo de você primeiro. Porque algumas coisas que você está buscando, às vezes: pastor, meu filho é desobediente, meu filho é mal criado, ele é respondão, ele não me obedece. Mas será que aquilo que ele às vezes sente falta, você está conseguindo suprir? Né? E às vezes o comportamento dele se dá pelo fato de ele ter ausência de algo, né? Então entra no quarto, ouve a voz de Deus. Senhor, o que o Senhor está requerendo de mim? O que eu preciso fazer para mudar essa situação que está me afligindo, que está me incomodando, que está me fazendo mal? Ouça a voz de Deus, amém? E aí quando você ouvir a voz de Deus, você vai entender que o fardo vai ficando mais leve, amém? Porque ele vai tirando o peso que você está carregando, que você não tem entendido, que não faz parte da sua caminhada, da sua jornada, amém? Todo aquele que está fraco, sobrecarregado e oprimido, nós precisamos ir a Ele, amém? E Ele vai aliviar um peso que não é para nós carregarmos, amém? Então nós precisamos nos revestir a cada dia mais e nos consagrar. Entender o que é consagração, é se separar daquilo que é dessa terra, aquilo que contamina, amém? Nós precisamos enfraquecer as vontades da nossa carne e fortalecer o nosso espírito, amém? Isso vai potencializar a nossa fé e vai nos dar autoridade para que a gente possa confessar a palavra de Deus, amém? E nós iremos ver a ação poderosa de Deus sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Quem está entendendo, dê um glória a Deus aí. Olha só, lá no Evangelho de Lucas, abra aí comigo, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22. Você encontrou aí? Amém? Esse texto aqui fala a respeito da ansiosa. Tem alguém que é ansioso aí? Você não precisa levantar a sua mão, não. Eu sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa, até que eu entendi que não adiantava nada ser ansioso. Eu não conseguia dormir, às vezes preocupado em fazer as coisas, em acertar as coisas, e eu me acalmei, aquietei minha alma através de Jesus e aprendi a confiar e esperar nele, amém? As pessoas ansiosas, elas sofrem por antecedência, amém? Elas vivem de forma acelerada, né? Querendo resolver tudo no mesmo momento, tudo no mesmo tempo. E isso é correr atrás do vento. Isso é um desgaste desnecessário, de forma a nos precipitarmos em muitas coisas, amém? Nós precisamos esperar em Deus. Esperar em Deus não é jogar tudo nas mãos dele e deixar que ele faça. Esperar em Deus, para mim, eu sempre entendi isso. Esperar em Deus é quando você faz toda a sua parte, e aí você fala: Senhor, agora já fiz tudo aquilo que eu precisava fazer, agora eu sei que só o Senhor pode fazer. É diferente, amém? Tem pessoas que esperam em Deus 10, 15, 20 anos, vai continuar esperando, Jesus vai voltar e você vai continuar esperando. Por quê? Porque não entendeu que você tem que fazer a sua parte, amém? Eu sempre entendi isso. Eu preciso fazer tudo o que está nas minhas mãos para que eu possa fazer, e aí sim eu posso aguardar no Senhor, amém? Porque eu fiz a minha parte, e nessa parceria, nessa aliança, amém? Eu tenho que fazer a minha parte para que a outra parte
que é a parte do Senhor, possa ser efetiva. E aí sim o milagre acontece. E aí sim as situações são alteradas. Então nesse texto, quando fala a respeito da ansiosa solicitude pela vida, o anseio de coisas que nós solicitamos, que nós precisamos, amém, que faz parte do nosso cotidiano, as pessoas às vezes se preocupam muito e buscam muito a respeito disso, mas a palavra de Deus diz que Deus sabe, amém, de tudo aquilo que nós estamos necessitando. Eu fico pensando, se Deus ele sabe daquilo que nós precisamos, né? Aí você vai falar, pastor, por que Deus não nos dá então? Se ele sabe que nós estamos precisando de algo, por que ele não nos concede, se é uma necessidade, né? Porque ele quer provar o nosso coração, porque ele quer realmente ver a inclinação pelo qual nossos corações estão sendo submetidos. Então por isso que às vezes ele dá um break, ele para um pouquinho também para ver o nível da nossa fé, porque senão seria fácil, né? O filho pródigo, ele teve a parte que lhe cabia, ele teve a parte da herança, para ele estava tudo ok, ele tinha tudo, o pai tinha dado para ele, e aí com tudo em mãos, o que ele fez? Ele se perdeu, ele se distanciou, ele se afastou do vínculo, amém, do relacionamento com o Pai. É por isso que Deus não nos dá tudo, queridos, porque se Ele nos der tudo, isso vai fazer com que nós venhamos nos afastar dEle, porque se formos supridos em tudo, acharemos um dia que não temos mais necessidade de nada, e não buscaremos, não estaremos diante da sua presença. Então coisas às vezes faltarão para cada um de nós, né, em alguns momentos, para que nós possamos sempre se voltar para Ele, amém? Não que Deus tenha prazer nisso, mas quando nós estamos em Deus e o reino dEle se estabelece em cada um de nós, essas coisas que para nós antigamente nos afligia e nos traziam um certo anseio na preocupação de ter, vai ficando, né, no nível mais baixo, porque sabemos que nele temos todas as necessidades supridas, e sabemos que vai chegar na hora dele. Quando nós estamos ansiosos, queremos do nosso jeito, no nosso tempo e da nossa maneira, amém? Então nesse texto aqui fala que nem Salomão se vestiu, amém, como os lírios do campo, em toda a sua glória. Então nós sabemos que em Deus, amém, nós podemos confiar, e Ele sabe realmente aquilo que nós precisamos, e é no tempo dele, amém, que iremos receber todas as coisas. Só que ele nos orienta a respeito de algo imprescindível para nós, e ele diz lá no versículo 31, capítulo 2, versículo 31, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Muitas pessoas falam, pastor, eu entendo isso. Não entende, queridos, porque muitas das vezes, se você for parar para ver a frequência, às vezes, da sua oração, se você pudesse anotar, hoje, segunda-feira, eu orei pelo meu trabalho, segunda-feira à tarde, eu orei para que Deus pudesse, né, fazer isso na minha vida, e na segunda-feira à noite, eu orei por isso, isso e isso. Qual o nível, né, e a frequência que você ora dizendo, Senhor, muito obrigado por o Senhor falar comigo, muito obrigado por o Senhor ministrar o meu coração, e eu pude retribuir, eu pude fazer aquilo que o Senhor estava pedindo para que eu pudesse fazer em prol do seu reino. Olha só, muitas das vezes nós gastamos tempo em oração para que Deus possa fazer coisas, para que Ele possa alterar coisas, mas muitas das vezes não oramos buscando a sua presença. Senhor, hoje eu só vim aqui te buscar, eu só vim te adorar, só vim te entregar o meu louvor, a minha adoração, e demonstrar o quanto eu te amo. Muitas das vezes nós não conseguimos fazer isso, amém? Isso também demonstra o relacionamento. É a mesma coisa, né, em casa, a pastora está aqui, né? Se todas as vezes eu me relacionar com ela só querendo que ela faça as coisas em casa, você tem que fazer, você tem que limpar a casa, você tem que fazer comida, você tem que cuidar dos filhos, você tem que fazer essas coisas, tal. O meu relacionamento com ela vai ser baseado naquilo que ela faz, né? Não naquilo que ela possui e naquilo que ela representa para mim, amém? Então o relacionamento com Deus não pode ser baseado naquilo que Ele pode fazer, mas simplesmente naquilo que Ele é, amém? E Ele tem que ser o Deus da nossa salvação para cada um de nós. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, amém, para que o reino de Deus Ele possa consolidar dentro de cada um de nós, é buscar antes de tudo o seu reino.
né? Não tem jeito. Como que nós queremos que o reino de Deus, né, ele não se torne de forma aparente, de forma externa, e ele precisa ser interior? Como que nós queremos que ele se consolide dentro de cada um de nós, se nós não buscarmos o seu reino? Amém? Buscar o seu reino é buscar a sua vontade, buscar o seu governo, o estabelecer do seu querer, amém? Daquilo que ele planejou e programou para cada um de nós, amém? E aí, quando você faz isso, olha só como é fácil alcançar, amém? Tudo que você precisa, e essas coisas vos serão acrescentadas. Muitas pessoas invertem isso. Vou buscar primeiro aquilo que eu estou precisando, e depois eu busco o reino de Deus, e aí a palavra de Deus não se concretiza, amém? Não se torna efetiva. Então o caminho, queridos, é buscar primeiramente a Ele. Eu entendi isso um dia, e aí eu não fico mais orando por coisas, porque se eu busco o Senhor, Ele vai me conceder. É simples assim, amém? Você quer um milagre? Quem quer um milagre na sua vida aí? Amém? Então não busque o milagre, busque o Deus que opera milagres, amém? É simples assim, amém? É fácil. Olha só, e aí o que ele fala no versículo 34? Porque onde está o vosso tesouro, o vosso apego, aquilo que você tem se inclinado, amém? Aí também estará o vosso coração, amém? Vamos alinhar os nossos corações ao centro da vontade de Deus, amém? Porque isso é perigoso. A palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, amém? Então nós precisamos entender que a inclinação do nosso coração tem que estar totalmente voltada para Ele, amém? Porque aquilo que nós tivermos apego, amém, o nosso coração estará sendo direcionado. Perdão, irmãos. Então nós precisamos alinhar o nosso coração ao centro e à vontade de Deus, e aí o reino dele vai se estabelecer sobre as nossas vidas. Muitas pessoas gastam muito tempo buscando em oração, sem entender que primeiramente precisamos buscar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas, é a sua casa, é a sua família, é o seu casamento, é o seu trabalho, amém, é a sua saúde, é tudo aquela causa na justiça, é aquilo que você está esperando e aguardando em Deus. Todas as coisas, amém, podem se tornar efetivas na sua vida se você buscar a presença dele. Agora, para a gente encerrar, nós precisamos nos colocar em oração, queridos, para alterar não somente o futuro que nós iremos viver, mas principalmente o nosso presente, amém? As pessoas às vezes buscam por algo que vai acontecer lá na frente, mas e o nosso presente, né? Nós estamos completando 11 anos da casa de oração, e eu olho para trás, muitas das coisas que ficaram, né, me marcaram, e isso foi para edificar a minha vida, a minha fé, e também me fazer melhorar na minha entrega em relação a Jesus. Só que se você for olhar para o seu passado, talvez quantas coisas que você não conseguiu construir ainda, e às vezes você fica pensando, mas lá na frente eu acho que eu vou ter uma condição de voltar ou de terminar essa construção que um dia foi iniciada. Gente, é agora, é o presente, amém? Nós precisamos criar toda uma estrutura para que Deus possa voltar a construir em nós, mas dentro de cada um de nós e através de nós. Então nós precisamos remir o tempo. Eu sempre acordo perguntando para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer fazer em mim e através de mim hoje? Porque eu não posso perder tempo, amém? Como passa rápido. A Vitória vai fazer 15 anos esse ano, o Vitor vai fazer 4 anos, e eu vou fazer 27 anos, amém? Você deu risada, né, irmãos? Toda vez que eu falo a minha idade, você dá risada, porque parece que você não tem fé, amém? Que eu tenho 27 anos, mas amém, depois a gente fala a respeito disso. Então, passa muito rápido as coisas, e o quanto nós temos desfrutado diante de Deus, e o quanto nós temos vivido aquilo que Ele já tem programado para cada um de nós. Entenda uma coisa, eu acho que Deus tem tantas coisas para que a gente possa viver, só que enquanto nós não vivemos aquilo que Ele tem já preparado, que já está até caducando ali, né? Já era para a gente ter vivido faz tempo. Ele não consegue mandar mais aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Então eu falo para o Senhor: Senhor, eu não quero viver nada menos daquilo que o Senhor já preparou para mim. Então, se o Senhor tem muita coisa, eu quero ver tudo.
tudo porque o Senhor tem para mim. Então nós precisamos ter esse desejo, mas não é ter interesse naquilo que Ele pode fazer, amém? É ser interessado, amém, naquilo que Ele tem como desejo para se cumprir nas nossas vidas. É diferente, amém? Agora, para a gente encerrar, olha só, eu sou uma pessoa que eu não me conformo, fico inconformado com situações. Antes de ontem eu cometi uma falha lá no meu trabalho. Aquilo ali já me deixou meio para baixo, no sentido de não aceitação. Eu falei numa situação ali e prejudicou um pouco a nossa produtividade. Perdemos 15 minutos. Só 15 minutos, pastor? Eu fico esperando um ônibus 40 minutos, eu fico uma hora na fila do banco, mas para nós que estamos numa linha de produção, 15 minutos altera bastante, né? E eu fiquei inconformado, falei, não, eu preciso ficar mais atento, preciso prestar mais atenção, eu não posso cometer erros, né? E eu vou embora para casa pensando em qual ação que eu preciso tomar para não cometer os mesmos erros. Isso se torna um sinal de alerta. E o rapaz que trabalha comigo falou assim: Anderson, uma coisa que eu admiro em você é a disciplina. Você é bem disciplinado nas coisas que você está assimilando aqui no processo, e isso faz com que você cometa menos erros. Então, tem pessoas que às vezes cometem uma falha e falam, não tem problema. Aí quando passa alguns dias, comete a mesma falha, não tem problema, é a segunda vez, e comete a mesma falha, acontece, né? E aí é um ciclo, né, de erros consecutivos, sem a pessoa dar a real importância. Então nós precisamos ativar essa inconformação dentro de cada um de nós em todas as áreas. É no casamento, pastor, mas todo dia é assim, mas não pode ser. Porque se deve ser assim, eu acho que tem algo de errado, né? Há um padrão estabelecido por Deus, amém? Que é um relacionamento saudável, né? É um casamento próspero, abençoado, né? Onde as pessoas possam se espelhar. Esse é o padrão, amém? Tem que ser esse padrão. Não tem problema, não tem problema, os filhos têm que andar, amém, debaixo da palavra de Deus, amém? Tudo isso nós iremos fazer quando nós estivermos inconformados, amém? Pastor, mas não tem problema não, ficar um pouquinho com dívida, né? A saúde também, queridos, nós precisamos alterar essas situações, porque senão, quando a gente menos esperar, já deu ruim, e muito ruim, e aí não tem muito o que fazer. Então, precisamos ver os sinais de alerta, que às vezes, né, acontece. Você não vai passar, né, no sinal amarelo, né, com muita frequência, porque em algum momento o sinal vai fechar um pouquinho antes, você vai passar no vermelho e aí pode se machucar e se acidentar. Então sinais são emitidos e a gente precisa entender esses sinais. Olha só, vai ser um tema de uma mensagem. Os inconformados são aqueles que alcançam resultados inesperados. Amém? Os inconformados são aqueles que alcançam resultados inesperados. Essa frase vai acompanhar a minha vida. Amém? Eu não vou ficar conformado, amém, por situações que eu sei que eu posso mudar, que eu posso alterar, e eu posso viver a excelência que Deus tem para mim e viver o sobrenatural. Não vou, porque eu sei em quem tenho crido. Amém? Quero te convidar a se colocar em pé, e você vai sair daqui hoje pelo menos com algo, uma coisa pelo menos, que você não vai se conformar, que você não vai aceitar na sua vida, e você será desafiado a alterar isso na sua vida, nesses dias, nessas semanas, nesse mês, e para você que está cheio de fé para ainda esse ano. Amém? Pastor, mas é difícil. Glória a Deus que é difícil. Pastor, mas é impossível. É por isso que nós servimos a esse Deus, amém, que pode operar o impossível e o sobrenatural. Então eu quero te convidar a apresentar. Se você ainda tiver mais fé ainda, você vai colocar mais situações. Fala, pastor, eu entendi essa mensagem. Essa palavra trouxe na minha memória aqui aquilo que eu já estou carregando há muitos anos, e eu quero que essa situação seja alterada na minha vida. Você vai orar agora, amém? E você vai apresentar a sua causa ao Senhor, amém? Até que Ele julgue. Igual aquela parábola do juiz Inico. Não cesse de apresentar ao Senhor enquanto Ele não resolver essa situação sobre a sua vida, amém?
Então reveja algumas coisas que talvez você esteja fazendo que não está adequado. Alinha, ajusta isso na sua vida para que você possa ter propriedade e autoridade, para que Deus possa se lembrar da sua oração nessa noite. Então apresenta a sua causa a Ele. Senhor, julga a minha causa, Senhor. Essa situação eu estou carregando durante muitos anos e eu preciso da tua intervenção, eu preciso do teu toque, eu preciso do teu agir, Senhor. Eu estou inconformado de viver as mesmas coisas todos os anos. Então eu estou orando nesse momento, Senhor, para que o Senhor possa intervir. Eu preciso desse milagre, eu preciso que o Senhor possa tocar nessa causa, Pai, é impossível, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Ore, meu irmão, ore, minha irmã. Usa a fé que está dentro de você aí nessa noite, amém, e apresente ao Senhor. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Cada coração, cada vida aqui, Pai amado, está diante de Ti, orando e buscando a Sua face, a Sua presença. Sabemos que nós precisamos buscar todas as coisas em primeiro lugar, e a Sua justiça, e todas as demais coisas não serão acrescentadas. Mas nós estamos alinhando o nosso coração, nós estamos voltando, Pai amado, a uma posição, Pai amado, que o Senhor espera de cada um de nós. Nós estamos posicionados, nós estamos certos, nós estamos convictos daquilo que o Senhor pode fazer sobre cada um de nós. Altera, Senhor, o nosso presente. Nosso passado já foi, Senhor, mas altera o nosso presente, para que o nosso futuro também seja alterado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos que o reino dos céus, o reino de Deus, se estabelece sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Torna-o eficaz dentro de cada um de nós, através de um desejo voluntário e genuíno, Pai amado, que está sobre cada um de nós, Pai. Eu creio que muitos viverão, Senhor, viverão tudo aquilo que o Senhor já preparou para cada um deles, em nome de Jesus. Alcança, alcança, Senhor, a família, alcança a vida dos filhos, o matrimônio, Senhor, a área profissional, as finanças, Pai. Alcança e altera esses cenários, esses decretos, Pai, em nome de Teu Filho Jesus. Deus do sobrenatural, Deus do sobrenatural. creia nele, creia nele, creia nele. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Eu creio em Ti, Senhor. Sim, eu creio em Ti. Sim, Jesus. Sim, eu creio em Ti. Nós servimos, Pai, a Ti. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer, em nome de Jesus. Sobrenatural. Aleluia, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir a Jesus aí, amém? Aleluias, aleluias, aleluias. É através do nosso esforço, amém? Através da nossa perseverança e permanência que nós iremos ver situações sendo alteradas sobre as nossas vidas. Tem um caminho, queridos, que nós precisamos entender, que é a frequência. É a frequência. Ninguém se torna hábil, habilidoso, amém? E se torna, como que eu posso dizer? Não vou dizer bom, mas alcança a excelência se não tiver frequência, amém? A oração é a mesma coisa. A frequência da nossa oração diante de uma situação que nós estamos passando, ela tem a capacidade de alterar os nossos cenários, amém? Então se você ficar toda vez treinando, uma hora você vai acertar o alvo. A nossa oração é da mesma forma. Se você se tornar frequente, uma hora você acerta o alvo, amém? E aí você alcança o milagre da parte de Deus, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai, muito obrigado por essa quarta-feira, muito obrigado por esses minutos preciosos que nós pudemos desfrutar na sua presença. Muito obrigado por o Senhor ativar o nosso espírito, Pai amado, e neutraliza, Senhor, as nossas emoções, a nossa oração almática, para que nós possamos ser assertivos, Pai amado, naquilo que nós estamos pedindo e solicitando diante do Senhor, Pai amado. Que nós possamos de fato encontrar esse lugar em Deus, Pai, e que o reino do Senhor
que o reino do céu se estabeleça em cada um de nós. Eu agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã. Agradeço, Pai amado, pela alimentação que o Senhor concede às crianças aqui. Agradeço pelo café que o Senhor nos abençoa todas as vezes. Agradeço por todos aqueles que contribuem. Agradeço pelas pessoas que doam esses alimentos para servir o corpo de Cristo, e que todos sejam grandiosamente abençoados, Pai. Nós agradecemos por cada um que nos ajuda, que contribui com essa casa, com esse ministério, com esse trabalho, no nome santo de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Levante as suas mãos para o alto e receba a bênção aí em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre toda a sua casa e família, desde agora e para todo sempre. A igreja unida e firmada na fé, diga amém. Está encerrada a reunião, amém. Domingo nós estaremos juntos aqui, em nome de Jesus, celebrando uma maravilhosa festa para Jesus, amém. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado e tome um café ali ao lado, em nome de Jesus. Está em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de